E o quadro Vida Longa, com o Dr. Cláudio Neves, médico geriatra gerontólogo, sempre nos dando essa oportunidade do esclarecimento de tudo que diga respeito à sua saúde. E você tem prendido a sua atenção justamente por isso, porque o bojo da informação que ele traz é justamente de suma importância. E hoje nós vamos abordar um tema aliás, todos os temas que dissecamos aqui são de suma importância. Agora, a questão de alimentos ultraprocessados que elevam risco de doenças cardiovasculares, nós sabemos. Mas só que isso aí é uma coisa de unidade sanitária. Digamos que para a Anvisa tomar providências e acabar com esse tipo de coisa de forma desenfreada. Por que países outros, doutor Cláudio, não dão essa oportunidade desse comércio desenfreado com esse tipo de alimento só aqui no Brasil? É a questão de regulamentar melhor, né? Nós temos um país rico em leis, mas a aplicabilidade das leis não são tão efetivas, bem como ainda falta, talvez, não ter tanta quantidade de leis, mas leis que visem realmente uma proteção do cidadão, da qualidade de vida e de sua saúde, no ponto de vista preventivo. E na questão da alimentação, nós ainda estamos em muito devendo para alcançar um estado de bom desenvolvimento, de vigilância sanitária em relação aos alimentos. Aí você traz na sua ideia, a produção muito boa, a sua ideia de trazer a questão dos alimentos ultraprocessados. É uma questão que, inclusive, faz relação com o que a gente abordou em programas aqui anteriores. Quando nós falamos do alumínio, que está presente nos alimentos ultraprocessados, que faz mal à saúde. Quando nós falamos aqui em programas anteriores da carência de zinco, que é um problema sério no mundo inteiro, que aí os alimentos ultraprocessados têm relação com isso, e as crianças, crescimento, a gente pode conversar sobre isso se você quiser. Mas nesse caso aí específico que você trouxe, são estudos recentes para atualizar a população, que os alimentos ultraprocessados eles aumentam o risco de várias situações que podem comprometer seu envelhecimento para que ele se torne saudável ou o crescimento da criança, a saúde do adulto como um todo. Na questão que você colocou no início, que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, foi um estudo feito em São Paulo, na universidade, mostrando, o pessoal pegou grupos distintos, parece que avaliou durante 5 anos, esses grupos, pessoas com alimentação preponderante de alimentos ultraprocessados e outra população, grupo com alimentos mais naturais. E o que acontece? Não processados. E mostrou que há um aumento do risco de infartos, de AVCs, risco vascular realmente nessa população. Bem como a gente conversou antes, quero lembrar aqui que você falou sobre a questão de obesidade, que você falou, e tem um trabalho que você estava falando ali e lembrando da questão do alimento ultraprocessado como o fomentador que pode promover aumento de peso. Né? Tem um estudo americano desse ano ainda mostrando o quê? Que os alimentos ultraprocessados eles podem aumentar em muito o ganho de peso. No estudo que foi feito esse ano sobre isso, há um estudo que mostra que as pessoas com alimentação com predominância de alimentos ultraprocessados, em 15 dias, 2 semanas, eles aumentaram 900 gramas, né? Em peso. Um lapso de tempo muito curto. Muito curto. O que dá uma estimativa de quase 2 quilos no mês. Por quê? Foi para analisar que no mesmo volume, peso de alimentação, uma alimentação mais natural, né? E menos processada, as pessoas ingeriam em média menos 500 calorias. Ou seja, na alimentação mais processada, e a gente tem que explicar depois o que é alimento ultraprocessado para o telespectador. Justamente eu pedi para você elencar pelo menos 5. Você se lembra? Né? E lembra para a gente conversar. Mas só para mostrar a importância, para segurar o telespectador e a importância da questão do tema. Então, a pessoa com alimentação ultraprocessada, ela passou a ingerir em torno de 500 calorias a mais por dia. Isso pode favorecer um ganho de peso de até 2 quilos no mês, né? Então, é importante salientar que o alimento ultraprocessado ele pode favorecer aumento de peso, obesidade, né? O alimento ultraprocessado, ele pode favorecer aumento de risco de doenças cardiovasculares, de cânceres, né? A gente tem que explicar... 3 coisinhas boas, né? Que vocês que entendem, dizem, câncer, AVC e infarto do miocárdio. E a obesidade, que vai aumentar o risco de diabetes, dores articulares que a obesidade traz, dores na coluna, no joelho, quadril, qualidade de vida. Então, o que é que acontece? Então, os alimentos ultraprocessados eles podem aumentar em muito o risco de doenças degenerativas e diminuir o tempo de vida ou a qualidade de vida no processo de envelhecimento. Então, é um tema que tem crescido muito, se estudado muito nos países desenvolvidos, a população tem cobrado e nos países que têm uma competência maior
da influência do Estado na produção dos alimentos, tem feito realmente uma observação maior nesse início. Exemplo, a questão do alumínio que a gente conversou esse ano, Sim, foi. que a Organização Mundial de Saúde já preconiza. Muito grave É também. muito grave, que está presente e hoje já começa a se discutir muito no país, que a gente já fala há muitos anos, né? Há muitos anos a gente já conversa sobre isso. A gente tem um trabalho que a gente cobra isso e junto aos pacientes, até com tabela, mostrando o risco do alumínio para a saúde, que está presente nos alimentos ultraprocessados, nos corantes, né? Nos aditivos. Mas antes que você disser que você elenque aqui pelo menos uns 4 ou 5, você veja como esse nosso programa, o quadro Vida Longa, ele tem obtido o êxito, né, esperado. Algumas pessoas que me abordam ou que ligam para mim, ou através de mensagem nas redes sociais, dizendo que estão se autopoliciando, né, na questão de alimentação, sempre se espelhando, pegando como timoneiro o nosso programa, o nosso quadro Vida Longa e, consequentemente, adotando uma forma alimentar totalmente diferente daquilo que era adotado em tempos pretéritos recentes, entendeu? Isso é muito bom, a importância desse nosso quadro, doutor Cláudio. Talvez o senhor não saiba mensurar o bem que nós estamos fazendo à coletividade, principalmente de uma forma direta aos telespectadores do nosso programa Entre Amigos, aqui da TV APRP. Você veja, é bom quando a gente colhe os frutos, né, de um determinado trabalho que a gente desenvolve, não é verdade? É verdade, isso é verdade. Eu tenho que agradecer a oportunidade e tenho aprendido muito também aqui no programa. Obrigado. E na questão, aí a gente lembrar que a gente, como geriatra e gerontólogo, a gente fala do ponto de vista gerontológico, estuda o envelhecimento desde a infância, a gente tem que lembrar que os alimentos ultraprocessados podem influenciar muito na saúde da criança, né? A criança em desenvolvimento, se ela tem uma dieta em que acaba tendo vícios... Você quer dizer o feto? Não, a criança em crescimento. Sim. Hoje já está provado, já tem estudos mostrando, e lembrei agora, nesse intervalo que você falou, que tem estudos mostrando que tem crianças que têm abstinência de alimentos ultraprocessados, os biscoitos, né, os salgadinhos, e foi feito estudo mostrando... As frituras, como você já começou a falar, as frituras. Determinados alimentos que são de fácil absorção, preste atenção. Qual é o perigo dos alimentos ultraprocessados? Primeiro, quais são os alimentos? Vamos explicar. E a gente fala por que eles são perigosos. Então, vamos lá você aprender para passar para a sua família. Muito importante para amigos e multiplicar a informação. Os alimentos, eles podem ser in natura, natural, um ovo cozido, o leite in natura, o peixe, a carne, as hortaliças, verduras, frutas, é um alimento natural. Tem os semi-processados, ou pouco processados, que são esses alimentos que eu falei, que podem estar inseridos nele sal, né, para conservar, um óleo, um peixe lá, que está conservado no óleo, ele recebe um processamento, mas é pequeno. E tem os ultraprocessados, que são os alimentos que recebem vários aditivos, corantes, conservantes, certo? Esses são perigosos. Esses que a gente encontra o alumínio. Então, o que acontece? E aí uma notícia nova, os pães que deveriam ser saudáveis, mesmo aqueles integrais hoje, contém o bromato. Hoje já estão entrando já na linha, muitos deles, né, só estão entrando na linha de ultraprocessados, porque o fermento nosso no Brasil está rico em alumínio. Então, o nosso fermento, que mesmo o pão integral vai ter, já está tendo corantes para deixar o pão mais escurinho. Eu vi matéria na TV outro dia, o rapaz explicando o pão delicioso, e o pessoal fazendo porque está mais escuro. Não, a gente bota uma coloração. Os corantes são aditivos, então a gente já está tendo o pão, que seria o integral famoso por ser uma opção para uma alimentação mais saudável, já tendo o perfil já de um alimento ultraprocessado, recebendo vários ingredientes, né? Ele pode ser, às vezes, até em dados momentos, dadas marcas, pior que o pãozinho francês. Isso, então a gente tem que estar atento a isso. Então, é para você ter uma ideia do risco. Então, vamos lá. A criança. Nós temos o quê? Os alimentos ultraprocessados, eles, primeiro, além de estarem ricos em aditivos, conservantes, corantes, tudo que não serve, textura, produtos químicos para facilitar a textura e a mastigação, deixar mais suave, facilmente digerível. Então, isso tudo favorece a pessoa comer mais. Eles vão ter mais sabor, mais aroma, vão ser facilmente digeridos, né? Então, esses alimentos, eles foram feitos para favorecer realmente você consumir mais. E aquele engenheiro alimentar que produz aquilo na indústria, ele quer atender, ele precisa atender a necessidade do industrial, do empresário. E ele vai fazer algo que seja agradável, né? Mas muitas vezes o poder público, nossa vigilância, não acompanha o avanço de informações e isso traz problemas. Como? Quais são os problemas? Você vai ter, além que eu falei da questão do risco de obesidade, você tem o risco de alergia pelo excesso de corantes, os riscos de câncer que nós falamos, vários outros, e o mais importante, carência nutricional. Quando você come o alimento ultraprocessado, é um alimento que está pobre em minerais, em vitaminas. E isso, por exemplo, do zinco que a gente falou aqui,
Se você nunca dosou o seu zinco, peça ao seu médico para dosar. Pode estar com excesso de alumínio, se nunca dosou, peça ao seu médico para dosar. Então, o que é que acontece? São fatores que podem enfraquecer seu organismo, favorecer infecções e doenças degenerativas. Então, os alimentos processados estão pobres em minerais, e isso faz você, muitas vezes, ou a criança ou o adulto, ficar com a fome oculta. Carente desses minerais, vitaminas, o organismo fica procurando mais. E além da comida ser saudável, ser gostosa, saborosa, ela é pobre naquele alimento. E a pessoa vai comer mais, porque tem a chamada fome oculta. Isso pode favorecer o aumento de ganho de peso. Então, se você quer controlar peso... Não dá aquele ar de saciedade, isso, né? Isso. Dá vontade de querer mais. De querer mais. Esse é o problema. Então, se você quer viver mais, com qualidade, sem sofrimento no futuro... evite o excesso de alimentos ultraprocessados para você e sua família. Essa é a informação, o conselho gerontológico que a gente traz para você. E o interessante é que elas fornecem 500 calorias extras ao dia. Se você faz uso desse tipo de alimento ultraprocessado, você está condenado, você está fadado a ter uma doença dessas aqui citadas, graves, num espaço de tempo muito curto. Doutor Cláudio, agradeço mais uma vez por essa belíssima explanação.